Hoje a gente vai falar um pouquinho do Kia Stinger base, que é o modelo com motor 2.0 turbo. Esse é um carro que poucas pessoas têm falado, porque obviamente o GT tem tirado toda a atenção, né? Tem sido o grande holofote quando ele foi lançado. Mas esse aqui é a versão básica, é o que muita gente provavelmente vai olhar, tem um preço mais acessível. E, infelizmente esse modelo não vai para o Brasil. A Kia até o momento disse que eles vão focar exclusivamente no GT. O GT no Brasil está saindo mais ou menos R$350 mil para a versão top de linha. Mas esse aqui é uma versão básica, talvez mostrando aqui, vocês tendo interesse, talvez aqui mude de opinião. É um carro muito bacana, tem um design muito bonito e eu acho que é um bom competidor para carros que a gente já está muito acostumado de ver na rua, como a BMW Série 3 e outros sedãs de luxo no Brasil. Isso aqui é uma boa opção para quem quer algo diferente, algo com uma outra pegada, com um approach inovador que os alemães já estão há muito tempo fazendo, mas agora a Kia, com esse design sul-coreano, com essa pegada com um custo mais barato, está trazendo aqui para o mercado americano agora. Vamos dar uma olhadinha? Apesar dessa ser a versão básica, não entenda que esse é um carro básico. Esse carro já entrega uma série de funcionalidades muito bacanas, além de um visual diferente, né? Foge um pouco do tradicional. Ele tem essa traseira hatchback, com esse refletor aqui que tem trazido bastante discussão, né, no mundo dos fanáticos por carro, se ele é bonito, se não é. Por lei, a gente sabe, especialmente aqui nos Estados Unidos, que você tem que ter um refletor na lateral do carro. A Kia optou em fazer ele gigantesco para chamar um pouco de atenção. É discutível se ele é bonito ou não, mas eu particularmente gosto, acho que dá um diferencial para o carro. Tudo bem que também seria bonito se não tivesse ele nesse tamanho todo, porque a traseira é um dos pontos mais bacanas desse carro. É onde a gente vê que o carro brilha com essas 4 saídas de escapamento e essas lanternas diferentes. Importante mostrar aqui atrás que essa barra aqui no meio não acende, ela é só uma barra de design mesmo. As luzes de freio estão concentradas nessa parte aqui da lanterna. E esse visual, apesar dele ser o Kia Stinger básico de entrada, que aqui nos Estados Unidos sai por mais ou menos $33 mil, enquanto o GT é na casa dos $50 mil, eles mantêm um visual bem bacana. Tem poucas coisas até que diferenciam esse carro do Stinger, são detalhes na parte exterior cosméticos, né? A roda é diferente, tem alguns detalhes do retrovisor, né, que pode vir como se fosse um cromado, né, um prata. Mas obviamente o que muda na versão GT é a parte mecânica, que faz o carro ter 365 cavalos, rodas, né, extremamente bonitas, com freio dentro, que no caso desse a gente não tem. Mas em essência é o mesmo carro. Se você não quer uma pegada esportiva, a diferença basicamente aqui é: a gente está falando de uma Série 3 versus uma M3, né? Esse é mais ou menos o approach que a Kia está adotando com o Kia normal, aqui Stinger normal, e a versão GT. Pelo fato do Kia Stinger ser um carro hatchback, né, vocês podem ver que ele abre toda essa parte aqui atrás, ele tem até uma utilidade, né, uma praticidade muito boa. Vocês podem ver que aqui tem uma malinha, a gente consegue empurrar ela até o final. Claro que ele não é um porta-mala muito alto, mas ele tem uma boa praticidade. Aqui embaixo a gente tem as ferramentas para trocar o pneu, e embaixo aqui escondidinho um pneu temporário para você conseguir rodar aí um pouquinho. Não é o pneu exatamente do carro, aquele pneu mais fino. Essa versão do Kia Stinger, que é a básica, não tem o porta-mala que abre automático, mas mantém ainda as 4 ponteiras aqui do escapamento. Claro que esse aqui, não sendo o Stinger GT, ele acaba não tendo um som de motor muito interessante. Aqui atrás o Stinger tem uma posição muito boa, apesar de que eu não sou muito alto, eu tenho 1,75 m, mas você vê que apesar de eu ter bastante espaço de cabeça, eu tenho aqui pelo menos uns 3, 4 dedos, aqui nessa parte da célula aqui da porta fica um pouco na posição de cabeça, então você acaba tendo que dar uma inclinadinha um pouquinho para o lado.
termos de espaço de perna, é excelente. Tem porta-revistas nos dois bancos, né? A gente fez os reviews aí recentes de carros que não tinham, né? Esse aqui tem os dois. Tem saída de ar, 2 saídas de ar inclusive, e uma entrada USB e uma entrada 12 volts. Aqui atrás, esse aqui é um canal Car Daddy, a gente tem que falar dos Isofix. Aqui é a entrada dos Isofix, e eles têm um sistema bem interessante. Ao invés de você ter que tirar essa capinha, ou de ele ser aberto, né, ele inclina para trás para você acessar o Isofix ali. Então até um movimento natural, né? Você vem com a cadeirinha, a hora que ela encostar aqui, ela já empurra para trás, e aqui atrás está o ponto de Isofix. A gente tem aqui um descansa-braço com 2 porta-copos, bem normal, não tem nenhum porta-objeto aqui. Para quem senta no meio, a posição é boa, apesar de que obviamente você fica um pouco mais alto, raspando um pouco mais a cabeça aqui no teto. Como esse carro é tração traseira, obviamente aqui no meio é onde está passando o eixo, então você perde espaço para a perna. Você tem que dividir suas pernas, uma para cada lado aqui, incomodar os passageiros do lado, mas é confortável. Aqui na frente a gente vê que o cockpit do Stinger é muito bem desenhado, ele tem um visual bem moderno. Claro que em alguns lugares a gente vê material plástico duro, né, como embaixo das portas e ali embaixo no porta-luva, mas o resto a gente vê um material de toque macio, né, que dá uma sensação um pouco mais premium. Por esse aqui ser a versão básica, ele tem um multimídia menor, mas é um multimídia decente, bem bacana. Ele não tem alguns features, né, que a versão mais cara, o GT, tem, mas tem Apple CarPlay, tem Android Auto, ou seja, ele acaba suprindo a necessidade quando você pluga ali o celular numa boa. Tanto na frente quanto atrás ele tem rodas 225 45R18, tem disco de freio, inclusive ele tem um poder de frenagem muito bom. Agora dirigindo para vir para cá, deu para fazer um pouquinho de teste, e ele tem um freio que gripa mesmo. Para quem tem curiosidade de saber, essas entradas aqui de ar no capô são falsas, pode ver que aqui é plástico fechado. É só uma questão de estética mesmo. Agora aqui na frente já não. Essa entrada aqui ela leva ar aqui para trás, tirando aqui nesse ponto atrás do para-choque. A mesma coisa para essa entrada aqui na lateral do carro. Ela é uma entrada que começa aqui atrás do pneu e sai aqui. Então a maioria das entradas desse carro são verdadeiras, que é um bom sinal. Aqui na frente a gente tem um câmbio de manivela num estilo bem Kia, né? Esse câmbio meio horizontal. Eu particularmente não gosto muito, acho que ele tira um pouco da sensação de esportividade. O câmbio que a gente acabou de mostrar no vídeo anterior do Jaguar F-Type, né? Um câmbio muito BMW, né? Com aquela pegada assim, acaba dando uma sensação melhor. Isso aqui dá uma sensação de barco. Quando você joga aqui pro câmbio sequencial, não dá uma sensação muito de carro de corrida ficar trocando a marcha assim. Aqui no meio a gente tem o controle de aquecimento de banco para os 2 bancos aqui da frente, o botão de Park Assist e o desligamento do Start Stop para quem não gosta desse sistema. Aqui é o botão de escolha de Drive Mode. Nesse carro a gente tem 5, o Smart, o Eco, o Comfort, Sport e Custom, onde você obviamente faz a sua configuração. Aqui na frente as ventoinhas, né, do ar-condicionado, a saída de ar. Eu particularmente gosto bastante desse design, lembra muito da Mercedes, né? A disposição aqui do console. Eu gosto de que você tem a opção de fechar aqui a saída, e esse visual meio de aviação dá um chance legal pro carro aqui. Aqui embaixo a gente não tem carregamento, né, sem fio para celular, é só um espaço de armazenamento mesmo. Tem uma saída 12 volts, um auxiliar USB e saída também USB aqui só para carregar o celular. Aqui no meio a gente tem um console para armazenamento. Ele não é muito fundo, até por conta do eixo que passa aqui por esse carro ser tração traseira, mas é um console que armazena bastante coisa. Acho que tem um tamanho bom, só com uma questão de proporção aqui do celular. Apesar desse carro, a pegada dele não ser tanto da praticidade, mas é um carro que muita gente vai utilizar no dia a dia, né? Vai ser um carro para ir e voltar para o trabalho e coisas do tipo. Mas na parte da praticidade, uma coisa, por exemplo, esse iPhone, que é o iPhone grande aí, quando a gente coloca nesse compartimento, que é onde a gente colocaria, ponto interessante, esse console central não fecha e também ele fica na frente do compartimento. Então mesmo que a gente colocasse ele virado para cá, para ele conseguir travar, ele fica meio que na frente. Isso pode ser bom para o celular não voar,
mas no dia a dia para colocar e tirar daqui não é muito prático. Aqui na porta a gente tem uma mistura de materiais. Aqui em cima é um plástico de toque macio. Aqui é um plástico de estilo black piano, bem bonito, uma saidinha aqui de som. Aqui parece ser couro, né? Ou couro sintético. Aqui um alumínio e aqui embaixo um plástico um pouquinho mais duro, junto com uma outra caixa de som. Aqui na parte de dentro a gente tem um plástico macio, uma imitação de couro com um acabamento de costura. Aqui também essa imitação de couro ou um couro sintético. E aqui embaixo esses botões dão uma sensação muito bacana. Esse acabamento de alumínio dá uma sensação de premium. Aqui embaixo, os controles de ar, algo bem básico, bem Kia, né? Bem estilo Kia e Hyundai, nada de muito novo. Esse carro, apesar de ser um carro versão básica, ele já tem acionamento por sensor de presença, né? A chave keyless. Então, o acionamento do carro é por botão. Esse motor 2.0 turbo, ele não tem um som muito bacana. Ele é um som meio abafado. Ele aqui nesse modo ocioso, né? No idle dele, ele tem esse barulho de reloginho bem forte. E o escapamento atrás não surpreende muito, não tem um som muito agressivo. De novo, essa é a versão básica, o intuito dela não é ser esportiva, mas de certa forma, né, não condiz muito com o visual do carro. Podia ter talvez o mesmo motor, na minha opinião, mas um escape com um som um pouco mais estimulante, um pouco mais forte.